Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje a nossa aula é de história, tá? Com um tema bem interessante, que a gente já comentou algumas coisas na aula passada sobre isso também, que é a chegada dos portugueses. Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, de história, tá? E abram na página 30. Vamos lá. O rei de Portugal, que é o Dom Manuel, ele pediu para que Pedro Álvares de Cabral fosse para as Índias, certo? Para partir com intenção de negócio, certo? Eles faziam isso. E aí, esse que é o Pedro Álvares Cabral, olha como ele é lindo, né? A tia fez um Pedro Álvares Cabral maravilhoso. E aí, Pedro Álvares Cabral ele saiu de Lisboa com a intenção de ir para as Índias, certo? Só que aí, no meio do caminho, ele foi se desvirtuando um pouco, deixando o caminho de lado, se afastando da rota que o Vasco da Gama fez para ele. E aí, o Pedro Álvares de Cabral, com toda a sua esquadra, chegou no Brasil, certo? Ele chegou no Brasil no dia 22 de abril de 1500, tá? Após 44 dias de viagem. E aí, aquela história, né? De que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles achavam que eles estavam aonde? Nas Índias, né? E aí eles encontraram quem quando chegaram no Brasil? Os índios. Olha que perfeição de índio. Tá perfeito demais. Então, esses povos, eles receberam esse nome de índios, porque eles pensavam que estavam nas Índias, certo? Vamos lá continuar aí. E aí, a primeira exploração territorial no Brasil, eles pararam no dia 24 de abril, certo? E aí eles desembarcaram, que foi o local escolhido, de Porto Seguro, na Bahia, tá? E aí eles encontraram os habitantes, né? Quando eles chegaram lá na Bahia, encontraram os habitantes que eram os indígenas, certo? E aí todos os registros da viagem, quem fazia era o Pedro Vaz de Caminha. Ele que registrava tudo o que acontecia na viagem e mandava para o rei de Portugal. Para o rei de Portugal estar atualizado do que estava acontecendo aqui no Brasil, certo? E aí ele fez comentários sobre os nossos povos, certo? Sobre os habitantes, os índios que haviam aqui, como é que eles se vestiam, se comportavam, né? Naquela época, os portugueses, eles se vestiam de uma maneira diferente, eram aquelas roupas maiores, né? Mais luxuosas, glamurosas. E os índios, eles não tinham, não viviam com roupa, eles não sabiam nem o que era roupa, né? Então, eles não tinham esse costume. E aí, o Pedro Vaz de Caminhas fez cartas para o Dom Manuel, né? O rei de Portugal, para atualizar a situação que estava aqui acontecendo no Brasil, tá bom? E aí, como a sede de Portugal, como Portugal era um país muito católico, muito religioso, né? E aí, na esquadra havia um sacerdote, eles fizeram a primeira missa católica aqui, certo? Quem fez essa missa foi o sacerdote Henrique Soares de Coimbra. Ele nasceu em Coimbra e aí ele celebrou essa missa no dia 26 de abril, dando graças, né, pelo descobrimento do Brasil, que eles descobriram e tal. E aí aqui no Brasil, como vocês podem ver, está dividido. Por que, tia, que naquela época o Brasil ficou dividido? Pelo Tratado de Tordesilhas, tá? O que é o Tratado de Tordesilhas? Então, o que foi o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi quando
dois países desenvolvidos nas técnicas náuticas, que esses dois países seriam Portugal e Espanha, tá? Eles começaram a competir pelas terras brasileiras, para ver quem é que dominava mais, tá? E aí, para organizar essa disputa e aí para evitar guerras também, foi feito um acordo, certo, entre esses dois reis, o rei de Portugal e o rei da Espanha. E aí esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas, tá? Observe que pelo Tratado de Tordesilhas o mundo era dividido por um meridiano. O que é um meridiano? Essa linha imaginária. Vamos supor que essa linha imaginária é até lá em cima e embaixo, tá? E aí dividia o lado leste, oeste, oriental, que fica nos continentes acima, e ocidental, os continentes abaixo. Então, como vocês podem ver no livro, está meio de marrom o domínio espanhol. Então, essa parte aqui toda ficou com domínio espanhol, tá? E essa parte aqui ficou com o domínio português. Então, os espanhóis dominavam toda essa parte aqui, povoaram, habitavam, certo? Criaram costumes, e essa parte aqui ficou com os portugueses, certo? Esse tratado ele considerava que todas as terras descobertas ou a descobrir a leste do marco era do domínio espanhol. E a oeste dessa linha imaginária aqui era do domínio português. E aí, o Brasil, ele, portanto, chegou com Pedro Álvares Cabral, que ele já sabia que pertencia a essa terra, né? Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou, então ele já veio para cá, já dominou toda essa parte aqui, certo? Posteriormente, a Inglaterra, a Holanda e a França, elas discordaram desse acordo. Elas, não aceito isso aqui, eu também quero um pedaço, eu também quero uma parte da terra para me poder colonizar, certo? E aí eles acabaram criando um novo acordo entre eles, certo? E aí passaram a piratear navios portugueses e espanhóis, além de ocuparem terras e contrabandearem a nossa maior riqueza na época. A nossa maior riqueza na época era o pau-brasil, né? O pau-brasil era retirado das nossas terras e exportado para outros países, né? Para fazer objetos, móveis e assim por diante. Virando a página aí para a página 31, vamos lá continuar. Os nossos nomes. Vamos saber aqui mais um pouquinho. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terras das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Quem eram os primeiros habitantes do Brasil, que quando os portugueses chegaram eles já estavam aqui? Os índios, certo? Quando chegou aqui, Cabral chamou o território de Terra Vera Cruz. Então, quando Pedro Álvares de Cabral chegou no Brasil, não era Brasil, aqui vai ser o Brasil, não é. Ele chamou de Terra de Vera Cruz, certo? Porém, Pedro Vaz de Caminha, ele escreveu cartas ao rei chamando a terra de Ilha de Vera Cruz. Olha como está diferente. Pedro Álvares de Cabral chamou as terras de Terra de Vera Cruz e Pedro Vaz de Caminhas de Ilha de Vera Cruz a escrever as cartas. Porque Caminha, ele pensou que aqui eram compostos de ilhas, eram apenas ilhas. Só que ali, ao longo do tempo, eles foram descobrindo mais territórios e aí foi chamado de outro nome, que aí passaram a chamar o nome de Terra de Santa Cruz, certo? Pois o rei português, ao escrever para as autoridades católicas, usou a expressão Terra de Santa Cruz.
Então, o Brasil, antes de ele ter o nome Brasil, ele passou por 3 nomes diferentes, né? Primeiro, Terra de Vera Cruz. Segundo, Ilha de Vera Cruz. E o terceiro era a Terra de Santa Cruz, né? E aí, com o passar dos anos, a madeira, que é o pau-brasil, né, que era a nossa maior riqueza naquele tempo, podia se extrair da madeira, do pau-brasil, uma estrutura forte, de cor brasa, né? E aí ela passou a ser a matéria-prima de grande valor, sendo retirada em grande quantidade para vender na Europa, certo? Mais à frente, em 1815, Dom João VI, quando trouxe a corte portuguesa ao Brasil, mudou o nome das terras para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E aí já passou por outro nome, né? Os 3 nomes que a tia já falou aqui, que tem no livro, já passou para um novo nome. Então ainda não era Brasil. Tinha Brasil no último nome, mas ainda não era considerado Brasil de fato, tá? Com a independência do Brasil em 1822, né? O Brasil passou a se chamar Império do Brasil. Já em 1891, com a primeira Constituição Republicana, recebeu o nome de Estados Unidos do Brasil. Imagine aí, você chegar a dizer Estados Unidos do Brasil, nome complicado e bem parecido com os Estados Unidos, né, da América do Norte. Vamos lá. E aí esse nome seguiu até 1967. E aí ocorreu a ditadura militar, né, que modificou para a República Federativa do Brasil, nome válido até hoje, né? Então, com a independência do Brasil, né, em 1822, ele passou a se chamar o Império do Brasil. E logo depois, em 1967, veio a ditadura militar. E aí, a partir disso aí, o Brasil ficou reconhecido como República Federativa do Brasil, certo? Então, nós moramos no Brasil, certo? Ele tem o nome oficial de República Federativa do Brasil, né? Só que ninguém vai chamar assim. Eu moro na República Federativa do Brasil. Eu moro no Brasil, certo? E aí eu espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que vocês tenham compreendido. Façam as atividades, não esqueçam, tá? Qualquer dúvida, pesquisar no livro, olhe de novo, reler mais um pouquinho, peça a ajuda do seu papai e da sua mamãe que vai dar tudo certo, tá bom? Beijos grandes.